cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governa, me ilumina. Amém. Queridos, por gentileza, tomem comigo o Evangelho de São Lucas, no capítulo 1 e no versículo 26. Evangelho de São Lucas, no capítulo 1 e no versículo 26. Para aqueles que utilizam da Bíblia da Ave Maria, a página é 1345. Quem achou, diga amém. Eu poderia pedir por gentileza para a gente ficar de pé por causa de ser leitura do Evangelho, reverência? Obrigado, viu? Obrigado, gente, obrigado. Posso ler com vocês? E assim nós aprendemos com o texto. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem que se chamava José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Entrando, o anjo disse-lhe: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Perturbou-se ela com essas palavras e pôs-se a pensar no que significaria semelhante saudação. Estas são para nós as palavras da nossa salvação. Vamos aplaudir o Evangelho, igreja. Podem tomar o assento, por gentileza. Queridos irmãos, eu iniciei a pregação de hoje falando sobre a misericórdia de Deus. E aí nós vemos como que o Senhor vai atraindo as almas para si. Muito bonito quando Jesus diz no Evangelho: não fostes vós que me escolhestes, mas eu que vos escolhi. E o Senhor vai capturando cada coração para a amizade consigo mesmo. E aí depois que ocorre de nós sermos receptáculos, vamos dizer assim, da misericórdia, inicia-se o nosso processo de conversão, que na verdade a vontade de Deus é a nossa santificação pessoal. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer em 1 Tessalonicenses 4:3: esta é a vontade de Deus a vosso respeito, a vossa santificação. Bate no peito e diz assim: a meu respeito, Deus quer que eu seja santo. Eu quero pegar a Virgem Santíssima como modelo de santidade, para nós olharmos para a vida de Maria e termos como exemplo de virtude. Porque é muito bonito quando o Padre Pio dizia: se somos devotos de Maria, então devemos imitá-la. E Santo Agostinho ensina que a medida da imitação é a medida do amor. Quem ama Maria, então quer imitá-la. Quem ama Maria aqui, diga eu. Então vamos ver o comportamento da nossa Santa Mãe, para nós aprendermos com ela uma vida conversa. Queridos, o anjo chegou e disse à Virgem: Ave cheia de graça. Claro que nós nunca poderemos viver uma experiência tão bela como essa, porque no Salmo 50, talvez algum sacerdote já te deu essa penitência depois que você confessa. Você vai lembrar, ou se você quiser lembrar, você lê de novo. Davi ele vai dizer assim num determinado momento: eis que eu nasci na culpa e a minha mãe concebeu-me no pecado. Todos nós temos a mancha do pecado original, todos pecamos, e nós não podemos falar que nós somos pleno da graça, porque nós temos a graça, mas também tem o pecado. A Virgem o pôde falar isso, porque por Deus ela foi privada do pecado original e recebeu a totalidade da graça do Senhor. Mas o que dá para nós sermos que nem a Virgem é quando disse o anjo: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo.
Quando o anjo diz, o Senhor é contigo, Santo Tomás de Aquino, ele dá uma interpretação, dizendo que isso significa que Nossa Senhora, ela tinha familiaridade com Deus, amizade com Deus. E isso não se dá por outro meio, a não ser pela vida de oração. Queridos irmãos, nós começamos a caminhar com Deus, trilhar esse caminho de conversão, e você é jogado de maneira imediata num campo de batalha, porque o céu vai pleitear para que você tenha a vida eterna, e Satanás, ele vai guerrear para que você continue sendo dele. Então vai ser uma luta entre o bem e o mal, e você vai estar no meio. O Espírito Santo, os anjos, o sangue de Cristo, a misericórdia vai vindo te auxiliar, e o demônio vai querer te trazer ao pecado de qualquer maneira. E você tem 3 inimigos: o mundo, o demônio e a carne. Queridos, Santa Teresa d'Ávila vai dizer uma frase que ela é de uma potência, e a pessoa que examina isso entende um pouco dessa realidade. Quem deixa de rezar, vai dizer Santa Teresa d'Ávila, joga-se no inferno sem a ajuda dos demônios. Eu não sei, irmãos, o que acontece, que nós temos um egoísmo tão latente dentro dos nossos corações, que acontece que quando nós passamos o nosso primeiro período de conversão, é aquilo que São João da Cruz diz, que Deus, ele meio que passa o mel na sua boca, e você vive um período muito bonito de consolações espirituais. Talvez você escute uma pregação, fique muito sensível, comece a chorar. Você tem um desejo contínuo de frequentar a Santa Missa, grupo de oração, aonde tem retiro, você se disponibiliza para o estar indo. Você pega amor pela Sagrada Escritura, leituras de vida espiritual, de vida de santos, coisas piedosas. As coisas passadas do pecado começam a perder força na sua vida. Você tem um desejo de emenda de costumes, você quer rezar, você quer ir para o Santíssimo Sacramento. E aí chega um momento da sua vida que, por ilusão de principiante, que é a presunção, todo mundo passa por isso, a gente acaba pensando que nós já somos santos. Queridos, eu lembro, no início da minha conversão, eu passava 16 horas rezando. Eu tinha que entrar no banho gelado, porque o meu corpo, ele se inflamava por um tal fogo, que eu passava o dia inteiro em oração, ia para o monte. Eu lembro uma vez que eu fui para a montanha com o irmão Trovão, e lá nós ficamos uma semana rezando, só bebendo água, ia para as matas direto, vigílias contínuas, e aí eu ia para o Santíssimo Sacramento, 4 horas de joelho diante de Jesus, com as mãos postas assim. Eu nem sentia direito mais os atrativos da carne, das paixões. Eu falei, vou ser padre, eu não tenho mais desejo sexual por mulher, eu não tenho desejo de assistir uma televisão, um programa secular, não tenho desejo de nada, eu só quero rezar, ler a Sagrada Escritura. E num determinado momento eu cheguei um dia para minha mãe, eu falei, mãe, você mora com um santo dentro de casa. Eu estava me achando. Só que é bonito a pedagogia de Deus, que quando você vem para o lado dele, você sente um pouco as maravilhas do mundo vindouro, e cada um Deus faz com uma maneira, mas eu senti muito isso. Só que aí depois eu fui percebendo que essas coisas, elas foram meio que terminando. E aí eu fiquei numa crise interior tremenda, porque eu chegava diante do Santíssimo Sacramento, onde eu passava 3, 4 horas, eu olhava para o relógio, 15 minutos, mas eu não aguento mais ficar aqui. Começou a me dar vontade de escutar as músicas antigas, de estar com os meus amigos, que eu tinha abandonado tudo. Eu já não tinha mais aquele desejo de ficar lendo a Bíblia continuamente. Mas eu estou muito radical, eu só penso em Deus, eu só penso em igreja e tal, que eu não sei o que lá. E aí começou a acontecer que veio vindo um arrefecimento da fé, e graças a Deus eu comecei a ler São João da Cruz, Santa Teresa, comecei a ler o Adolfo Tanqueray, mestres da espiritualidade, e eu comecei a ter um pouco de noção. No início você é alvejado pela consolação divina, depois isso para um pouco, e Deus vai te colocar num campo de batalha, e todas as palavras bonitas de amor divino, eu te amo, eu quero te seguir até o final, Jesus, o Senhor é meu tudo, vai ser provada. Só que o Senhor, ele não vai mais permitir que você fique tendo consolações espirituais a todo momento. Você vai ter secura espiritual na sua alma. Aí Jesus vai te perguntar de maneira clara: você tem me buscado pelas consolações que você sente, ou pelo
pelo Deus que eu sou para você. Você vive por aquilo que você sente ou por aquilo que você crê? Você vai para o Santíssimo Sacramento quando você tem cócega na alma. Você vai rezar o seu rosário quando você sente disposição. Você vem me buscar quando você está atribulado. E o amor que você tem que ter por mim, e a obrigação de me amar, e o primeiro mandamento, que é mandamento, não, eu não dou possibilidade para você querer ou não, é mandamento, a sua obediência e o seu compromisso diário comigo. E agora, como que você vai fazer? Estava com consolação? Me busca, reza, chora, faz palavras bonitas. E agora que você está na treva, que você está no horto, que você está indo para a sua maturidade, você vai continuar me amando, ou você vai ser mais um daqueles egoístas que vai dizer: eu te busco no tempo da bonança, mas na cruz eu tenho o comportamento de Pedro, eu durmo, Senhor, eu não estou a fim de estar na hora das trevas com Jesus. E aí, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Ou nesse processo de busca de Deus, nós vamos ter uma maturidade de buscar o Senhor verdadeiramente em oração, ou o demônio nos atropela. Você sabe o que vai dizer Santa Teresa d'Ávila no livro das Moradas? Quando o demônio vê que uma alma está fazendo progresso espiritual, Satanás convoca o inferno inteiro para tirar essa alma do castelo. O castelo tem 7 moradas, da 1 à 7ª, e você vai percorrendo ele dentro da sua alma, para você ter o máximo de união com Deus. Quando o diabo vê que você está na primeira, e disposto para percorrer, ele vai fazer de tudo para tirar você da sua comunhão com Deus. E sabe o que acontece com Satanás? Por ele ser invisível e nós não vermos ele em atividade, nós não sabemos as informações que ele tem de cada um de nós. O demônio, ele te observa 24 horas por dia. Ele sabe o teu ponto fraco e o teu ponto forte. Ele vai te bater na sua vulnerabilidade. Se você é uma pessoa que você é humilde, ele não vai ficar te tentando com a vaidade. Mas se você é uma pessoa com queda pela impureza, ele vai te armar arapuca para você cair na impureza. Se você é uma pessoa que perdoa com facilidade, ele não vai querer levar ao ressentimento. Mas se você é uma pessoa apegada ao dinheiro, ele vai querer levar você ao roubo. E aí você tem que tomar um cuidado lascado, porque como que é o processo disso? Você está na oração, São João da Cruz vai dizer assim: o demônio tem medo da alma unida a Deus como do próprio Deus. Santo Agostinho já falava: quem reza para de pecar e quem peca para de rezar. A oração contínua, a comunhão frequente, a meditação, a busca da Sagrada Escritura, ela vai te dando uma nutrição espiritual tal que de maneira natural você começa a passar pelo pecado, você pratica virtude, você acaba com seus defeitos. E o que acontece? Um santo é um problema para Satanás. Olha na história da igreja, você vai ver que a solução da humanidade sempre foram os santos. Olha o que aconteceu em Ars. A cidade estava paganizada, prostituição, mentira, iniquidade. Aquele terreno era de Satanás. Chegou um homem lá chamado São João Maria Vianney, sem cultura, sem muita sabedoria. Aquele homem foi para o Santíssimo Sacramento, rezava, penitenciava, e sem ele fazer um processo pastoral de chamar as pessoas para virem para a igreja, a vida de união com Deus começou a atrair o povo para a paróquia. Ele pregava porque era um homem que rezava, tinha poder nas almas, gerava arrependimento, as pessoas confessavam, começava a ter vida eucarística, se inseria na comunidade. Ele pregou para as prostitutas, elas se converteram, os prostíbulos viraram casa de abrigo para pobres. Ele pregou contra os bailes, dizendo: quando uma pessoa vai no baile, o anjo da guarda fica para fora e um demônio acompanha para dentro. As pessoas pararam com costumes impuros, ninguém mais trabalhava no domingo. E um dia o diabo foi, catou aquele homem e prensou ele na parede e disse: eu te odeio tanto, Curadares, porque esse ano você me roubou 80.000 almas. Se tivesse 4 padres como você aqui, o meu reino estava acabado. Por isso que Satanás não quer você santo, porque automaticamente um santo dá glória para Deus e despedaça o inferno. E como ele sabe que o processo de demolição do seu reino vem dos santos, ou se tem vida intelectual, se não tem, se prega bem, se não prega, o santo detona o inferno. Ele vai fazer o possível e o impossível para que você não seja santo. E o que ele vai fazer na sua vida? Ele vai tentar paralisar a todo custo a sua vida de piedade e de oração. Sabe o que Santo Agostinho vai dizer? Você não faz a farinha
sem você macerar o trigo. Primeiro você macera o trigo para depois fazer a farinha. Ele diz assim: Satanás não derruba ninguém sem antes abatê-lo pela tribulação. Meu irmão, minha irmã, quando Santa Teresa d'Ávila disse que quando o demônio vê uma pessoa em processo de crescimento espiritual, ele convoca o inferno inteiro, ele está vendo você rezando. Se ele não pega você, ele vai atrás da sua esposa. Se ele não pega a sua esposa, ele vai atrás dos seus filhos. Se ele não consegue pegar os seus filhos, ele mexe nas suas finanças. Se ele não mexe nas suas finanças, ele joga contra a saúde de alguém. E o que vai acontecendo? Preocupação. E aí, irmãos, eu vivi um período na minha vida que eu juro para você que eu fiquei com medo. O diabo um dia me disse assim: se você continuar nessa pegada, eu escutei a voz dele, eu vou te deixar louco. Foi uma afronta tão grande do inferno que teve tempos que eu tinha medo de rezar. Era só, parece que eu abri a boca e falar o nome de Jesus, que vi uma turbulência na minha vida, que eu falei assim: eu não vou mais buscar Deus não. Porque vê só, quando Jesus foi para o deserto rezar, o diabo foi lá. Quando Daniel estava rezando na Babilônia, jogaram o abençoado na cova dos leões. Quando você está em contínua oração, Satanás, ele movimentou uma nação inteira e fez uma lei para pregar um homem que reza. Gente, São Pedro de Alcântara, quando estava em oração, o demônio destruía as casas e jogava os tijolos em cima dele. Quando Santa Gema ia para a missa, o demônio jogava lá na poça. Quando o Padre Pio acordava para ir celebrar o sacramento, o demônio dava com barra de ferro em cima do supercílio. Por quê? Porque ele não quer santos na igreja, ele não quer homens de oração, ele não quer mulheres de oração. Ele vai fazer o possível e o impossível para turvar a nossa vida. E aí, meu irmão, minha irmã, eu fico pensando uma coisa. Santo Tomás de Aquino, ele vai dizer que a oração é a elevação da mente a Deus. Repete assim comigo: a oração é a elevação da mente a Deus. Você acha que Santo Tomás de Aquino estava certo ou errado em falar essa frase? Você vai buscar Deus com a sua mente, com a sua imaginação. É isso que você faz quando você reza? Sim ou não? Porque falar de boca só não é, você sabe disso, né, gente? Eu posso falar assim: ó, Jesus, eu te amo, como diz o profeta Isaías, capítulo 29, versículo 13: este povo me busca com os lábios enquanto o coração está longe de mim. Então vamos usar que a oração é a elevação da mente a Deus, como diz o doutor da igreja. O que tem dentro da sua mente para você buscar Deus? Começa a fazer um passeio pelo seu dia e pela sua semana e vê o que tem dentro da sua mente. O que você precisa ter dentro dela para você buscar Deus? Conteúdo de verdades de fé. O que? Sagrada Escritura, escrito dos santos, histórias dos santos, meditações teológicas, vida espiritual. E aí, quando eu vou fazer uma meditação, por exemplo, sobre a misericórdia, eu me ajoelho, penso na vida de São Pedro, do bom ladrão, vejo uma frase de um santo, uma história de um santo, e aí a minha mente, ela recebeu um conteúdo para ser elevada a Deus. Correto ou não correto? O que você tem na sua mente? Facebook, o dia inteiro, WhatsApp, conversas profanas, programas televisivos que muitas vezes não agradam ao nosso Senhor Jesus Cristo. Como que uma pessoa que vive um paganismo cotidiano vai conseguir entrar em comunhão com Deus através da vida oracional, se ele entulhou a mente dele, que é a região onde Deus deve fazer morada, onde ele deve contemplar o sobrenatural, onde ele deve elevar-se a Deus, se ela está intoxicada só por coisas mundanas e problemas, preocupações? Vocês percebem como que o inimigo está fazendo? Como que é a nossa vida de escritura, de busca pela palavra do Senhor? Eu leio a Bíblia, eu não compreendo ela, eu deixo ela de lado. Gente, isso daí é um absurdo. Porque quando você entra, por exemplo, numa faculdade de odontologia, o professor, ele não vai colocar a pessoa com a boca aberta do seu lado com uma cárie para você fazer a obturação, mas primeiro vai ter um aprendizado. Você vai ter que começar do início e você vai ter que focar naquilo e ter um desejo de fazer aquilo. E aí o cara, ele se esforça, estuda, vai na aula, aprende, e aí depois ele vai estar habilitado para fazer isso. Sabe por quê? Porque a pessoa, ela focou naquilo, ela tinha vontade daquilo, ela tinha desejo daquilo. Veja bem, irmão, o mundo corporativo, quando a gente começa a estudar, eu preciso de fazer essas coisas, né? Eu trabalho. Aí a gente vai e estuda a vida dos grandes marqueteiros, o Jack Welch, estuda a vida do Steve Jobs.
estuda a vida de grandes empresários do mundo, estuda a Warren Buffett falando sobre investimento. Aí Warren Buffett fala assim, eu invisto numa pessoa quando eu vejo que ela tem paixão nos olhos por algo, quando eu vejo que determinado fulano, ele vem me pedir um investimento, eu quero saber a empresa, a ideia do cara, quando ele tem paixão, que ele tem foco, que ele vai para cima, eu invisto e vira o empreendimento do cara. E aí os caras pro mundo, eles ralam pra caramba para conseguir fazer algo. Para quê? Para ter o seu império financeiro, para ter segurança, para ter o seu dinheiro para fazer as suas viagens. Tem um monte de coisa que necessitam. E agora o povo do Senhor Jesus, qual que é o nosso desejo profundo de amar a Deus? Porque um dia, Santo Tomás de Aquino estava escrevendo, e a irmã dele chegou e perguntou assim, Tomás, como eu faço para me tornar uma santa? Ele respondeu, querer. Pô, a menina era irmã do cara mais top, sábio do mundo, ele dá uma respostinha, querer. Mas é isso mesmo, se você tem um desejo e Deus vê no seu coração, se você der um passo em direção a Ele, Deus dá 8 em direção a você. Ai, se nós mostrarmos para Jesus um desejo real de buscar o seu coração. Ai, se Ele vê uma intenção profunda dentro de nós, de o amarmos profundamente, de rezarmos de verdade. E aí chegaram e perguntaram um dia para o padre Henry Newman, padre, como que eu aprendo a rezar? Ele falou, rezando. Não adianta eu ficar te dando catequese sobre oração, é Deus trabalhando na sua alma. E aí, meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês, é impossível eu ter essa vida de conversão e querer trilhar um caminho de santidade sem a vida oracional, porque o pecado vai vir para me destruir. Satanás vai arquitetar os seus planos de destruição da minha vida, e eu tenho que compreender uma coisa essencial na vida cristã: eu dependo da graça de Deus. Quando Paulo dizia isso, era lindo, tudo posso naquele que me fortalece. Ele não tinha vaidade espiritual de dizer assim, ó, eu debulho Satanás, eu destruo o demônio, eu quebro o chifre dele, se o pecado se levantar na minha vida, eu atropelo. Não! Eu sou fraco, eu sou miserável, eu necessito a todo momento da graça do Senhor. E ai de mim se eu não vigiar na minha oração. Só que aí, meu irmão, minha irmã, você tem que ter propósito esclarecido. Como que nós somos? Em momentos de ocasião, de consolo espiritual, eu faço propósito. Vou no retiro, Senhor, agora eu vou mudar. Eu vou colocar aquela palavra na minha vida, de Mateus capítulo 6, verso 33, e vou focar nessa parada. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será dado em acréscimo. Aí sabe o que São José Maria Escrivá vai dizer? Começar é para muitos, perseverar é para santos. Começar bem, todo mundo começa. E aí depois eu falo assim, Senhor Jesus, mas o que eu não estou conseguindo viver a vida da graça? Da onde que está vindo esse impedimento? Mas eu faço um propósito, eu olhei a vida de um santo, eu quero ser igual, mas por que eu não consigo? Gente, nós não podemos relaxar no nosso zelo espiritual de jeito nenhum. Caiu a vida de oração, desabou tudo na nossa vida. E aí, perceba-se de uma coisa. Eu fiz um curso uma vez sobre vida espiritual, e esse professor, ele catou uma perspectiva de 500 anos como vivia a sociedade. Ele falou, ao tempo atrás, as mulheres não trabalhavam, ficavam dentro de casa e cuidavam dos filhos. As mães aplicavam virtude nas crianças, eram mães santificadas, que rezavam, que davam catequese e tal, e os pais trabalhavam 4 horas por dia. E o que você precisa para rezar? Tempo. Você precisa de tempo para rezar. Aí o professor estava explicando, veio a era industrial, foi crescendo o trabalho, os empresários descobriram que dá para você colocar um cabo para trabalhar 8, 10, 12 horas por dia, pagar um preço íntimo, e por causa de necessidade, ele vai estar lá te servindo na sua empresa, não sei o que lá. Ele falou, Satanás arquitetou com a humanidade uma maneira de tirar os homens de casa, de tirar as mulheres de casa. Aí o cara chega, é problema, é pepino, é trabalho, o homem, a mulher, é filho para educar, é conta para estar pagando, é um trânsito de louco, você chega cansado, o corpo também reza ou não reza, gente? Os trabalhos mentais, eles vão tomando uma proporção tão grandiosa na sua vida, e aí vem rede social, Facebook, WhatsApp, ligação, o demônio está fazendo
tudo para nos cercar, para quê? Para demolir o nosso tempo, para nos levar a preocupações exageradas, para nos tirar a vida interior, porque a nossa confiança em Deus fica minada, e a gente começa a trabalhar que nem louco, porque precisa produzir, e aí se eu não conseguir produzir, eu fico desesperado, a minha confiança em Deus fica estrangulada, eu perco o meu propósito de oração, não consigo ser santo, fico vulnerável no pecado, e a minha vocação fica estrangulada. Por quê? Porque o tempo é difícil, porque o mundo moderno está corrido demais, porque eu estou nas redes sociais, porque há compromisso a toda hora, e dificuldade de eu entrar no meu quarto e fazer um silêncio, de olhar para dentro da minha alma e amar o meu Senhor que está profundamente arraigado dentro de mim, de desligar a televisão, de buscar um silêncio interior, de amar profundamente a Deus, de parar no Santíssimo Sacramento e conseguir olhar para Jesus e pensar nele, porque a Beata Alexandrina diz, Jesus disse para ela, o povo vem aqui me adorar, mas o que eles trazem aqui para mim? Preocupação, pecado, tudo mais, mas quem está aqui para me amar verdadeiramente como eu sou? E aí, meu irmão, minha irmã, tem que ter uma firmeza. E quando você fazer um propósito definido, de que você vai, custe o que custar, assumir a sua vocação, e procurar ser uma pessoa de oração, para praticar a virtude, ter força contra o pecado, e ser um testemunho de santidade, aí, meu irmão, minha irmã, você vai ver que inferno que vai se levantar contra a sua vida. Aí vai começar a rodear, e aonde a sua fraqueza, onde a sua vulnerabilidade vai ser chacoalhado. Aí Deus vai catar você e vai fazer assim, vai torcer. Você sabe o que significa Getsemane? Prensa do azeite. Vai catar a azeitona, vai espremer ela até sair tudo. E aí aquilo que Jesus vai dizer em Marcos capítulo 8, verso 34. Aqueles que quiserem seguir-me, renunciem a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim e do evangelho irá salvá-la. É por amor a Jesus. A oração vai te levar para a renúncia. A renúncia vai te levar para a cruz. E a cruz vai te levar para o amor. É um processo de arrastamento de Jesus Cristo de Nazaré para te levar à união com Ele. Irmãos, não deixem nada tirar isso de você. A Virgem Maria era assim, mente conectada com Deus o tempo inteiro. Faz o exame de consciência. O que você está fazendo com o seu tempo? Sabe o que São Bernardo de Claravó falava? Todo tempo que não é utilizado para Deus é inútil. Mas eu trabalha pensando em Deus. Quando você estiver no seu trabalho, eleva o seu pensamento a Deus, como dizia São Francisco de Sales. No seu trabalho, faça como os navegantes de navio, que olham mais para o alto para ver o tempo do que para o leme. Lembra de Deus o tempo inteiro, até no seu trabalho, como dizia São José Maria Escrivá. Faça como São José, trabalhe falando com Deus. Mas não dá brecha não, irmãos. Temos que ser firmes nesses tempos. O demônio não dá trégua. Só esse ano aqui, 2 pregadores da igreja católica foram derrubados num adultério infame, estrangulados pelo demônio. Sabe o que é? Prega, profetiza contra a iniquidade, fala que vai botar fogo no mundo, desafia o diabo. E aí, meu irmão, o discurso é bonito, mas não dobra o joelho para ver, não para ver. Vê onde vão dar as palavras bonitas. Não tenha propósito santo. Olha como que é o mundo espiritual. Davi despedaçava leão no meio, caiu. Salomão era o homem mais sábio do mundo, caiu, gente. Sansão carregava portão 10 toneladas, caiu. Aí as pessoas, eu estava lendo um comentário de Santo Agostinho, eu falei, nossa, que homem sábio, né? As pessoas falavam assim, mas se esses caras caírem, eu vou cair também, né? Porque ele era forte, imagina eu que sou fraco, só vou tomar queda. Santo Agostinho não, olha como eles eram fortes e caíram, e pede para Jesus a graça da vigilância e da oração. Por quê? Porque a vigilância e a oração te coloca em alerta contra os ataques do inimigo, e luta até o final. Luta até o final. Faça como Nossa Senhora, ela tinha familiaridade com Deus, ela era uma mulher de oração. E por que o demônio não quer que você reze? Porque Santo Afonso diz, quem reza se salva e quem não reza se condena. Ele vai dizer assim que no inferno, o maior remorso de quem está no inferno é porque eles vão saber que eles se perderam porque eles negligenciaram a oração.
cata e coloca frases no seu guarda-roupa da Bíblia sobre oração. Eclesiástico 18:22, nada te impeça de orar sempre. Lucas 18:1, Mateus 6:33, anota no seu espelho do banho, anota no seu celular, deixa algum lembrete para te lembrar, para levar você essa necessidade da oração. Anderson, mas tem dias que eu vou rezar, eu não sinto nada na minha alma, é uma secura. Sabe o que você faz? Olha para a cruz e contempla o crucificado. Fala assim: misericórdia, Senhor, eu não tenho nada do que falar, mas eu estou aqui, Senhor, de joelhos. Antes do mais, eu durmo quando eu fico de joelhos. Santo Antão também dormia quando ele ficava de joelhos. Aí o anjo ensinou que ele tem domínio sobre o corpo dele. Antão, levanta e fala para o seu braço, vai para a esquerda, o braço vai para a esquerda. Levanta o pé para a esquerda e o pé. Então bota na sua mente que você tem domínio sobre o seu corpo e volta a rezar. Mas não para não, porque rezar é um combate. É a salvação da tua alma. Ah, mas eu não estou sentindo nada. Sabe o que Santa Teresa d'Ávila dizia? Quando eu entro num processo de aridez espiritual e não consigo elevar a minha mente a Deus, a minha solução são os bons livros de meditações. Sabe o que você pode fazer? Entra no site do Hablar com Deus, que é em espanhol, mas tem a versão de português, e cata o Evangelho comentado. Vai beber das palavras da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. E quando você for lendo essas palavras, eleva a sua mente a Deus, rumina ela, pensa nela, medita nela, mas não para por nada, irmãos, porque com 12 anos de ministério, eu creio que a palavra de Santo Afonso é séria. Santo Afonso escreveu 112 livros. Ele disse assim: se eu fosse numa missão e me oferecessem para que eu fizesse somente uma pregação, o tema que eu faria é sobre oração, porque toda a nossa vida cristã depende dela. E sabe o que São Boaventura dizia? Qual que é a oração mais importante? É a oração da manhã. Ele falou: você tem que se levantar pensando em Deus e elevando o seu pensamento em Deus, porque de todo o seu dia depende a sua oração da manhã. Não pode negligenciar. Já levanta pensando em Jesus. Vai para o trabalho rezando um terço, bota um louvor, faz um salmo, mas o seu primeiro respirar e o seu primeiro pensamento eleve a Deus. Já acorda pensando em Jesus Cristo. É o que Dom Lourenço Scupuri dizia. Aquele cara era um sacerdote, foi perseguido, cassado a sua ordenação sacerdotal, 15 anos preso, escreveu o livro do combate espiritual. E com aquele sangue, daquele sofrimento, ele diz: como deve acordar o atleta de Cristo na parte da manhã? Elevando o seu pensamento em Deus e preparando para estar ao lado de Jesus o dia inteiro. Pense em Deus o quanto você puder. Eleve o seu coração. Você está lá no seu trabalho, pense 2 minutos em Jesus. Você vai no seu almoço, agradeça, faça uma oração boa. Não uma oração rápida, tipo assim: obrigado, Senhor Jesus, mas agradece verdadeiramente, porque aquilo que está ali é providência dele. Gente, não brinque com esse negócio, porque se todas essas lágrimas que a gente chorou aqui, todas essas palmas, os nossos bons propósitos, eles vão ficar somente no esquecimento se não tomarmos a resolução da vida de oração. Porque sem oração nós nos transformamos ou um demônio ou um animal, vai dizer Santa Teresa d'Ávila. Olha para essa pessoa e fala assim: você quer ser um demônio, animal ou um santo? A pessoa disse o que para você? Hã? Então olha para essa pessoa e fala assim: ó, reze com amor e com carinho. E aí essa é uma virtude importante da Virgem Maria. O Senhor é contigo. Diga assim comigo: Virgem Maria, mestre da oração, ensina-me a buscar o Senhor e amá-lo com profundidade, como a Senhora o amou. Aí depois vem o versículo 28. Perturbou-se ela com essas palavras e pôs-se a pensar no que significaria semelhante saudação. Isso daqui mostra a virtude profunda da humildade em Nossa Senhora. Santa Teresa d'Ávila diz que quando uma pessoa ela é elogiada e ela se constrange, é porque ela sabe que tudo que há nela é dom de Deus. E se nós quisermos cesar, nós precisamos buscar essa virtude da humildade. Por quê? Porque o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 2559, vai dizer que a humildade é a base da oração. Sabe o que é ser humilde? É quando você olha para você,
passa por aquele processo de autoconhecimento. É engraçado, né? Eu estava lendo um livro sobre a maturidade, e aí tem uma parte que Blaise Pascal falava assim, ó, o meu conhecimento de mim mesmo me mete medo. Porque quando nós começamos a olhar para dentro de nós, olharmos o nosso comportamento, nós vamos ver a capacidade de fazer o mal que nós temos, e a gente vai entender aquela palavrinha pecado original. Só que quando eu começo a me conhecer a mim mesmo, que eu vou vendo os meus defeitos, a capacidade de eu fazer o mal, as minhas misérias, automaticamente eu tenho que buscar a virtude da humildade. Qual que é a humildade? Se prostrar diante de Jesus e falar assim, Senhor, sem ti eu nada sou. Senhor, eu necessito do Senhor a todo instante da minha vida. Se o Senhor tirar os seus olhos de cima de mim, eu não sou nada. É uma ciência que Deus nos dá, que é extremamente necessária, meus irmãos. E como isso alegra o coração de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que bonito, né? O pecado entra na humanidade pela soberba. Deus coloca princípios para Adão e Eva, eles não obedecem, e a serpente diz a ele, não, se vocês comerem do fruto proibido, vossos olhos se abrirão e sereis como deuses. Aí eles pecam pelo orgulho, que ser como Deus, não obedeceu ao Senhor, o pecado entrou na humanidade. Aí o Senhor quer salvar a humanidade. Aí Jesus, ele resolve se encarnar numa mulher. E aí quando ele se encarna, ela canta algo de maneira profética, que é a Nossa Senhora. Você já rezou o canto dela muitas vezes, mas eu não sei se você observou uma coisa interessante que ela diz. Ela vai falar assim depois que ela encarna: minha alma glorifica o Senhor, o meu espírito exulta de alegria em Deus meu Salvador. Por quê? Porque ele olhou para a humildade da sua pobre serva. Não teve outra coisa que Deus olhou na Santíssima Virgem Maria, a não ser a sua profunda humildade. E qual que era a humildade da Santíssima Virgem Maria? Buscar-lhe oração, porque mostrou dependência dele. Quem reza faz a vontade do Senhor. Eis aqui, escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra, porque já não sou mais eu que vive, é Cristo que vive em mim. E se eu rezo, Jesus Cristo começa a habitar de maneira intensa na minha vida. Eu quero ser regido pela vontade de Deus. A humildade é entregar a sua vida todinha para Jesus e dizer assim: Senhor, eu não mando mais em nada na minha vida, eu não tenho mais os meus projetos, eu estou disposto a fazer a tua vontade, é o teu querer, é a tua graça na minha vida. Por quê? Porque no Pai Nosso eu falo: seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. E 1 Macabeus 3,60 vai nos ensinar que seja feita somente a vontade de... É isso que eu quero para a minha vida, Senhor, eu quero a tua vontade, eu quero te buscar. E aí você vê a oração do fariseu e do publicano. O fariseu todo cheio de pompa: Senhor, eu pago o dízimo da hortelã, eu rezo 3 vezes por dia, eu sou isso, eu sou isso. Aí o publicano abaixa: Senhor, tem de piedade de mim que sou um pobre pecador. Aí diz Jesus na parábola que o publicano foi justificado pela humildade dele. E aquele homem que tinha pompa e que ele tinha um egocentrismo profundo, ele não foi justificado por Deus. O que a Bíblia vai dizer em Tiago 4,10? Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Quem que Deus exalta? Somente os santos. Você se humilha na presença de Deus, mostra a necessidade dEle, Ele cumula você de graça, enche você de virtude, te torna um santo e te coloca como destaque. Por quê? Porque você se humilhou diante dEle e o Senhor te posiciona como uma pessoa de resultado de vida de fé. É isso que é a humilhação perante Deus. A humilhação, ela te dá poder de vencer o demônio. Olha o que Santo Agostinho dizia: nós temos 3 armas para vencer Satanás: humildade, humildade, humildade. Eu fiquei horripilante quando eu vi um menino postando na internet um dia assim, ó: Satanás, eu rio da sua cara, kkkk, e começou a falar assim. Só que eu conheço a vida do cara. Eu falo: esse menino não pode brincar com o diabo desse jeito, porque ele não tem toda essa autoridade não. Eu ia colocar no Facebook dele: eu fulano, quem que é você para ficar falando assim do diabo? Gente, eu não sei como alguns pregadores: pode vir, Satanás, que eu vou dar uma bicuda, que eu vou queimar seu chifre, que eu vou te queimar. Eu falei: esses caras têm problema? Porque a minha Bíblia diz em Judas 8 que o arcanjo Miguel não ousou fulminar uma sentença de execração contra o demônio, mas diz que o próprio Senhor te repreenda. Eu falei: será que esse cara sabe com quem ele está mexendo? Mas o cara não fala assim, ó: pode vir, Satanás, que o meu Jesus vai te arrebentar, que Nossa Senhora vai te colocar isso. Não, ele fala: eu. E aí esse menino começou a falar essas coisas, e eu vi que ele sumiu do Facebook.
E aí passou um tempo, depois eu liguei para ele, eu falei: aí fulano, como você está? Ele começou a chorar, falou: estou depressivo, na cama, largado. Eu falei: bem feito para você, cidadão. Por que você foi dar uma de vaidoso e ficar brincando com essas coisas espirituais que são sumamente sérias, começar rindo da cara do diabo como você fosse um super-homem espiritual? Sabe o que aconteceu? Você riu da cara do diabo com a letra no Facebook, só que ele sabia das tuas fraquezas, ele te colocou prostrado na cama, e é uma lição para você: não tem que rir da cara do diabo, você tem que se alegrar em Jesus e pedir a proteção dele. Quem vai rir da cara do diabo vai ser o crucificado, porque quando o apóstolo Paulo disse que Jesus espolhou os principados e potestades e os expôs ao ridículo, por que Paulo disse isso? Mentalidade romana. Quando tinha uma batalha, a guerra que vencia, os caras faziam o quê? Amarravam os perdedores nus e passeavam com eles na cidade com chacota. E isso daí era o que? Era a expoliação do povo que perdia a guerra. Aí eu passava com o soldado tudo amarrado, o pessoal começava a olhar os caras pelados no meio da rua, kkkk, e dava risada. Paulo disse que Jesus espolhou os principados e potestades e o triunfou deles pelo ridículo. Eu falei: Jesus Cristo pode rir da cara do diabo. Ele espolhou os principados e potestades, só que ele deu o corpo dele na cruz, e o sangue dele é um sangue divino, porque João 1,29 vai dizer: eis o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. O teu Senhor pode ter essa atitude, porque Ele é o Rei do Universo, e a palavra diz, Isaías 43:13, agindo Deus, quem impedirá? E você, quem que você é? Como dizia o Padre Léo, sua anta. Eu sou apenas um servo do Senhor Jesus. Então se comporte como tal. Quem que é justificado na Bíblia? Filho de Davi, tem de piedade de mim. A mulher cananeia que se humilhou porque a filha estava possessa, é esses a quem Jesus atende. Como que São Macário venceu o demônio? Estava lá rezando, Satanás chegou perto de São Macário com uma forca de fogo querendo matar ele. O que ele fez? Se humilhou. O que aconteceu? A forca de fogo caiu da mão de São Macário, do demônio. Só como o demônio é petulante, ele veio correndo para Macário. Macário, veja bem, tu tens muito dom, mas eu tenho mais. Satanás sempre é orgulhoso e vaidoso e quer ter mais. Você quase não dorme e eu nada durmo. Você quase não come e eu nada como. Você faz milagre e eu faço prodígio. Aí o demônio disse para o Macário: uma coisa você sabe que eu não sei fazer, você sabe se humilhar diante de Deus e eu não. O demônio explodiu, perdeu a batalha, e pela virtude da humildade, São Macário foi justificado pela vitória de nosso Senhor Jesus Cristo. Se humilha, se coloque em prontidão, diga para o Senhor: eu nada sou, Senhor, eu te amo, eu sou pequeno, eu sou o pó da terra, mas eu sou teu. E você verá Jesus vindo te justificar. Agora fala aí, nós que estamos na igreja, gente do céu, teve um moleque aqui que eu não vou nem falar o nome dele, mas foi no estado de São Paulo. Nossa, ele passava e falava assim: nossa, quando eu passo no meio do povo, o povo coloca a mão em cima de mim, porque emana uma cura poderosa que vem de mim, tá? Eu vi aquele moleque falando assim, né, do dom de cura dele, umas coisas assim. Nossa, quando eu vejo o Valdomiro na televisão, cara, meu Deus do céu, eu olho para aquele cidadão e eu falo: maluco, como que o povo consegue atrás desse cara, velho? Lembra quando o Papa Francisco veio aqui no Brasil? Tá todo mundo aí vendo o Papa. Eu quero ver se o Papa Francisco vem aqui na minha igreja e se ele faz os milagres que eu faço. O cara nem coloca que é Jesus que faz na igreja dele. Aí eu queria chegar para o Valdomiro, eu falei: vá no altar e coloca a mão sobre o pão, eu quero ver se você faz o milagre que ele faz, de transformar um pão no corpo santo de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso daí nem comenta, né? Nem comenta. Mas aí a gente vê uma arrogância, uma coisa assim. E aí, meus irmãos, se você está na igreja, se você serve, se o Senhor te agraciou com algum dom, use, mas seja humilde, saiba que não é teu não. Lembra daquela passagem, por favor, meu irmão, minha irmã. Pode ser que não seja para você isso, mas lembra de João 15,5: sem mim nada podeis fazer. Se Deus não quer, nada acontece. E aí na época de São Felipe Neri, tinha uma freira que tinha um dom dos milagres. E aí o Papa chegou e disse assim para São Felipe Neri: vai lá ver e investiga a vida de virtude dessa freira. Porque o Papa da época não estava interessado se ela fazia o milagre ou não, queria saber o testemunho dela. São Felipe Neri foi a pé de Roma, chegou lá e perguntou assim para ela: você que é a freira do milagre? Sim, sou eu mesmo. Gente,
Quando chegaram para Francisco, Lúcia e Fátima, os pastorinhos da Virgem Santíssima, estavam na cidade procurando que nem doido eles ficaram sabendo, eles saíram correndo e ficaram escondidos atrás da árvore. Santa Catarina de Sena tinha uns estigmas. Ela pediu para Jesus não deixar ficar sendo externo, porque não quer chamar atenção. Santa Teresinha, gente, a nós o trabalho é Jesus o sucesso. João 3,30, que ele cresça e eu diminua. Mas tem pessoas que têm problema de ego na igreja. Isso é ruim, gente, porque cai mesmo. Aí o São Felipe Neri chegou para frente, sabe o que ele disse? Eu fiz uma caminhada longa, eu estou cansado, dá para você lavar meus pés? Quem? Eu? Lavar os seus pés? Sabe quem eu sou? E começou a dar justificativa de quem ela era. São Felipe Neri voltou para Roma e o Papa perguntou: e aí, me diga sobre ela. São Felipe Neri falou: é um anjo da soberba. O Papa já entendeu tudo, chamou ela no Vaticano. Quando ela chegou no Vaticano, o Papa diz: eu estou sabendo que a senhora é uma soberba, e para salvar a sua alma, a sua penitência vai ser essa: você vai ficar no regime de clausura até o último da sua vida, o dia da sua vida, meditando sobre a humildade, porque se você ficar solta, você vai perder a sua alma para a sua soberba. Sabe o que é o regime de clausura? Ele entrou numa casa religiosa e nunca mais pôde sair. Acabou a freira da cura. Por quê? Porque era uma vaidosa. Aquilo poderia perder a alma dela. O dom que nós temos é serviço. Dom Bosco vai nos dizer assim, Deus nos colocou no mundo para os outros. Se você faz uma coisa boa, sabe, é Deus que está te colocando isso para você fazer com amor em serviço do seu irmão. Mas não se vangloria não. Agora tem pessoas que usam da falsa humildade, né? O cara faz uma pregação abençoada, aí você chega, irmão, pregação boa, foi Espírito Santo. Calma, irmão, tudo bem. Se a pessoa vir te elogiar, faz como a Virgem Maria na sua mente: minha alma glorifica o Senhor. Aí você fala assim: obrigado, Senhor, porque tu me usastes. Eu estou servindo para o meu irmão. E por isso que eu falo para vocês, eu gosto de ler a história dos santos, porque com eles eu aprendo. Um dia, São Bernardo de Claraval fez um daqueles sermões potentes dele. Aquele homem pregando deveria ser um estardalhaço. Quando ele foi para a sacristia, o diabo chegou em Bernardo e começou: nossa, tá todo mundo elogiando o seu sermão, que o que você falou converte multidões, que as suas palavras são palavras de fogo. São Bernardo, como era unidíssimo com o Espírito Santo, já teve uma resposta pronta para o diabo. Terminou de falar tudo? O diabo: terminei. Da próxima vez será melhor, porque é para a glória de Deus, e o que é para Deus eu faço de melhor. Você está entendendo? Você está entendendo? Bora aplaudir. Você está entendendo? Para Deus, o coração dele era para Deus. Nossa, na nossa vida de pregador, né, a gente faz alguma pregação que não sai muito boa, a gente fica depressivo, velho. Nossa, será que o pessoal gostou? Será que ficou bom? É a nossa vaidade. Aí Deus faz para humilhar. Você tem que fazer para mim a glória. É para mim, não é para você. Não é para você ter reputação, não é para você ter seguidores, é para mim. Nós precisamos ser assim, irmãos. Porque eu quero dizer uma coisa para vocês: a humildade salva. Olha que bonito em Jesus. Jesus Cristo veio por meio da Virgem, olhou para a humildade da sua pobre serva. Quem foi o precursor, aquele que preparou a vinda dele? São João Batista. Como era o discurso dele? Eis o Cordeiro de Deus, apontava para Jesus. Eu já disse aqui que ele cresça ou diminua. E quando ele estava pregando, Cristo apareceu. Lucas 3,16: eu batizo com água em sinal de arrependimento, ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo, e eu não sou digno de desatar as correias das suas sandálias. Aí Jesus vai lá falar em Mateus 11:28 sobre duas virtudes: imitai-me, porque eu sou manso e humilde de coração. Sabe quais são as virtudes que Jesus mais quer que você imite ele? Mansidão e humildade. Por quê? Com mansidão você possui a Deus e possui os homens. Eu vou te ensinar isso daqui agora. A Bíblia não vai falar assim, bem-aventurados os mansos de coração, porque possuíram a terra? Sim ou não? Está lá nas bem-aventuranças? Sim ou não? A terra no mundo bíblico é o coração. Bem-aventurado José Alamano vai falar que o homem manso, ele possui a Deus. Porque ele possui a Deus, ele tem domínio próprio, ele possui a si mesmo. E quem tem domínio próprio possui o coração do seu irmão. Deus quer que você seja manso para você ganhar os outros para ele. E Deus quer que você seja humilde para que ele possa estar dentro de você, para que você possa ser sal da terra e luz do mundo. Porque só quem é assim retém Jesus Cristo dentro dos corações. Quanto tempo que eu tenho para estar pregando aí? 10 minutos. Diga assim comigo: Santíssima Virgem Maria. Não é fácil, mãe.
mas me ajude com a virtude da humildade, para que, como Deus olhou para a senhora, Ele olhe para mim e se agrade da minha vida. Eu vou pegar a outra virtude da Virgem Maria, que essa daqui é uma virtude de batalha do convertido. Vai lá para o versículo 34. Maria perguntou ao anjo: como se fará isso, pois não conheço o homem? Respondeu-lhe o anjo: o Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com sua sombra. Quando Nossa Senhora disse assim, como se fará isso, pois não conheço o homem, São Gregório Nazianzeno diz que essa resposta de Maria significava: não conheço o homem, eu estou disposta a renunciar à dignidade de ser mãe de Deus do que perder a minha castidade. Isso daqui significa o amor profundo que Nossa Senhora tem pela virtude da virgindade e pela virtude da pureza. A Bíblia vai dizer assim, irmãos: bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. E o Senhor pede isso daí para nós, a pureza das nossas vidas. Santo Agostinho tem uma frase que ele vai dizer assim: os anjos maus foram condenados ao inferno pela soberba, e os homens são condenados pela impureza. Quando eu falo para vocês aqui, pecado de impureza, o que vem na sua cabeça? Fala aí. Quando você escuta assim, irmãos, pecado de impureza, eu preciso saber o que você tem em mente quando isso daí fala. Impureza, o que vem na sua mente? Algo fedido assim? Quando fala pecado de impureza, fala aí, o que você acha que é? Castidade e masturbação. Bom, a castidade é viver a pureza. A masturbação é um pecado contra a impureza. Mais algum aí? Bom, gente, vocês estão num silêncio muito grande, vocês estão precisando de uma aula de moral, viu? Porque quando se fala de impureza, olha, sexo antes do casamento, masturbação, relações homossexuais. Escuta isso daqui é sério, gente, não é fácil. Mas todo e qualquer método contraceptivo, roupas imorais, palavras imorais, pornografia, essas coisas caem tudo no pecado de impureza. Adultério. E aí, meu irmão, você vê que o mundo hoje joga para esse lado. O liberalismo sexual tomou conta. Eu lembro que eu vi numa escola católica uma foto de um dia de calor, todos os rapazes e as meninas sem camiseta dentro da sala de aula. Eu falei: Jesus, o que é isso? Você vê na parada gay em São Paulo, é lei que se um homem for pego urinando no meio da rua, como que chama? Contra o pudor, como que se fala, gente? Obrigado, atentado ao pudor, e ele toma uma multa, pode ser até preso. Lá na parada gay eles fazem sexo oral no meio da rua, sexo anal, e desfilam nus. Em horários tranquilos na televisão passa-se imoralidade. Nas bancas de jornais as coisas estão muito difíceis. Muitas igrejas católicas nós escutamos sermões que não tem mais problema a relação sexual antes do casamento. Se você é uma pessoa, já pode fazer o sexo. Então quer dizer, nós estamos num declínio de moralidade tremendo. E se você pregar na Sagrada Escritura, Sodoma e Gomorra foi destruída pelo pecado de impureza, e a grande queda dos homens de Deus e das mulheres de Deus foram de pecado de impureza. Se você pegar, a maior batalha da igreja hoje é contra a ideologia de gênero e o aborto. O que é o aborto? Ele não é nada mais, nada menos do que a promiscuidade sexual, porque se os jovens vivessem a castidade, não tinha tanta criança sendo assassinada. Então a ponta de lança do pecado do aborto é as relações pré-matrimoniais. O que é a ideologia de gênero? É uma conduta imoral da sociedade, que eles vão dizendo que o ser humano ele não tem a sua sexualidade. É uma engenharia social, uma construção social, que o homem e a mulher descobre depois do uso da razão, se ele quer ser homem ou se ele quer ser mulher. Então se ele quer ser gay, homem com homem, mulher com mulher. É uma deturpação da sexualidade. A imoralidade está tomando conta de tudo, e o Senhor Jesus te chama a ser puro e casto. E aí, meu irmão, minha irmã, como que nós vamos viver esse treco aí? Eu vou dar um conselho para você. Olha,
Eu vou falar aqui até, desculpa aí, amor, eu sei que, mas eu resolvi fazer no meu casamento os 3 dias de Sara e Tobias. Eu lembro que um padrinho meu que eu casei, eu falei, você vai fazer os 3 dias de Sara e Tobias? Eu falei, não, 3 dias de Sara e Tobias, isso daí é coisa do Antigo Testamento e tal. Eu falei assim, é verdade, Antigo Testamento, né, tal. Mas um amigo meu falou que Deus tinha promessas, e Santo Afonso escreve no livro Escola de Perfeição Cristã, sobre as promessas dos 3 dias de Sara e Tobias, né, que tira a inveja do casal, o divórcio, um monte de coisa assim. E como é uma luta para você viver tudo isso na sua vida, né? Eu casei com a minha esposa, a gente foi, dormimos junto, e quando eu chegava para dar vou chamar ela, que ela fala assim, Nossa Senhora, né? Aí no segundo dia eu falei, amor, veja bem, nós já casamos, você é minha esposa, né? Que eu não sei o que lá, a gente já pode ter uma vida de... Mas a gente fez um propósito, mas eu não estou bem, eu estou querendo, assim, a luta que é, né? Para você estar junto perto da pessoa ali e para você viver a vida de pureza. Então entenda uma coisa, meu irmão, você que é jovem, que namora e que quer viver a sua castidade, eu optei por fazer assim no meu namoro. Nós combinamos da gente não ter beijo de língua. Eu cheguei para minha noiva e falei assim, amor, beijo de língua é que nem ferro quente, liga em cima e esquenta embaixo. Então a gente fazia bitoquinha. Por quê? Porque se você quer ter um namoro abençoado, quando você começar a beijar o seu namorado, e olha que se eu falar isso daqui no mundo agora, eu ia tomar tomatada, ser cuspido, você é louco, você é um demente e tal, mas eu não ligo pro mundo, eu estou na minha fé e eu estou dentro da minha igreja e na minha moral. Gente, todos os jovens que namoraram, que vieram pedir aconselhamento e que a gente falou isso, olha, você percebe que quando você está lá na sua casa, você não está sentado no sofá, você olha para sua namorada e fala assim, tira a roupa que eu quero ter uma relação sexual com você. Tudo começa de uma aproximação, aí vem o beijo, aí você fica inflamado por desejo, aí você perde, porque o Santo Afonso vai dizer que quando nós somos tentados pela impureza, a gente perde todas as verdades eternas e a gente é possuído pela paixão, fica desgovernado que nem o burro e o cavalo, que vai dizer o livro de Tobias. Aí depois vai, irmãos, percebam o caminho das pedras, como tudo começou. Você vai com aquele beijo bem exagerado, você tira o resto do macarrão que está lá no último dente da sua namorada, e aí você fica todo inflamado, todo pegando fogo de uma vez só. Aí você chega e fala assim, não quero mais. Não é assim que funciona. Você tem que ser inteligente. O namoro é o tempo de conhecer a alma. Então aproveita, cresce no diálogo, faz um carinho. Ô carola, ficar com o namoro assim. Você ama Deus? Você quer viver isso mesmo? Você quer viver a pureza? Então sacrifica alguma coisa, porque senão você vai rodar. Vai rodar. Olha, eu garanto para vocês, isso daí é uma arma poderosa. E a segunda arma que eu vou orar para vocês, gente, São Bernardo de Claraval dizia assim, ó, é mais fácil. Como que é que ele falava? Peraí, é mais fácil você ressuscitar o morto do que você estar na ocasião do pecado e não cair. Gente, os santos são craques em ensinar esse negócio. Eclesiástico 21:2 vai dizer o quê? Foge do pecado como se foge de uma serpente, porque se dela te aproximar, você será mordido. Seus dentes são como dentes de leão que destrói a alma dos homens. Gente, vocês não percebem aquela situação que Santo Afonso explica do leão não, do urso? Que ele está lá, o urso, caçando um macaco, aí o macaco vai, sobe para cima da árvore e fica olhando para o urso. Aí o urso vai lá e se finge de morto, aí o macaco fica olhando. Ele vai, desce da árvore, passa por cima do urso, quando ele está passando, o urso levanta e agarra ele e destrói e come. Santo Afonso fala que o demônio faz assim, ele fica te observando. Quando você for na ocasião do pecado, ele vai lançar contra você os dardos inflamados da impureza e vai governar a sua ação e amarrar a tua vontade pelo prazer. É assim que ele faz. Você acha, você está dentro do ônibus com a sua namorada, você está num shopping, num parque de diversão, na igreja, ele vai ficar te tentando cabulosamente? Agora vai para o escurinho e fica sozinho. E parece que cria umas ocasiões, né? O namorado vai visitar a namorada, tá a mãe dela e o pai dela. Oi filha, eu vou lá na madrinha, vou fazer a unha, depois vou pro terço, depois não sei o que lá, vou pra congregação. O pai, eu vou lá jogar bola, não sei o que lá. Tchau. Se cuidem, hein? Juízo. Oi amor, tudo bem? Aí veio o padre Léo, né, falando namoro no método Braille, né? E aí meu irmão, muitas vezes não se aguenta. Aí eu vejo as pessoas chegam assim, Jesus, me cura da minha castidade. Aí Jesus só, sem vergonha.
me curar. Gente, deixa eu falar uma coisa, você tem as suas pulsões aí dentro de você. Como que vai tirar os seus desejos, gente? Ah, mas eu sou desordenado. Ah, mas aí tudo bem, beleza. Mas a maioria das pessoas não tem esses problemas gravíssimos de desordem, não. O problema, gente, não é pedir a cura. O problema é ter estratégias para viver o campo de batalha da conversão. Gente, deixa eu perguntar uma coisa para você. Olha a natureza. Se tiver um fogo aqui, vai, onde o rapaz está ali atrás da câmera, tem um fogo. Se eu ficar aqui, eu vou me queimar, sim ou não? Não. Se eu ficar aqui, eu vou me queimar, sim ou não? E se eu ficar aqui também não. Mas se eu chegar aqui, ficar aqui perto dele, colocar a mão, eu vou me queimar sim. O fogo está ali. Eu fui perto dele. Foi minha atitude que me levou a estar perto dele e a correr o risco. Quer correr o risco? Você é livre pelas suas escolhas. Mas você não é livre depois para escolher o fruto do pecado. Porque aí a coisa é ruim. Por isso que a Bíblia vai dizer em Sabedoria capítulo 1 versículo 12: não procureis a morte por uma vida desregrada. Olha para essa pessoa que está do seu lado e fala assim, ó, quer vencer o pecado? Fala assim, ó, fuja. Fala assim, ó, abandona as ocasiões. São José Maria Escrivá fala assim, ó, na luta contra o pecado, não tenha medo de ser forte, fuja. Aí se você quiser passagem bíblica sobre isso, Sabedoria 1:12, Eclesiástico 17:24, 2 Timóteo 2:22. Sabe quando Jesus diz assim, ó, se a tua mão for ocasião de pecado, arranque e joga ela longe? Se os teus olhos forem ocasião de pecado, arranque e joga. Jesus disse isso ou não? Agora me diz quantas pessoas que você já viu cortando o braço? Me diz quantas pessoas você já viu arrancando os olhos e jogando longe? Você já viu isso daí? Aí por isso que eu falo, vamos para os doutores da igreja, São Bernardino de Sena. Ele vai falar, claro que Cristo não quer que se arranca, mas quando ele fala para você jogar longe significa abandona a ocasião do pecado. E agora para encerrar essa pregação, Santo Afonso estava fazendo um exorcismo no demônio. E ele disse assim, qual que é a pregação que você mais detesta? O demônio disse para Santo Afonso, a pregação que eu mais detesto é aquela que ensina a pessoa a abandonar a ocasião do pecado. Porque a pessoa que abandona a ocasião do pecado está perdido para mim. Eu não tenho mais poder sobre a alma dela. Quer ser um convertido? Fuja das ocasiões do pecado. O céu te espera, é o nosso lugar. Vamos brindar a misericórdia do Senhor na vida, na graça, na santidade. Meu povo, luta, 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 luta. Mateus 11:12, o céu é arrebatado à força e são os violentos que o conquistam. Aleluia! Ministério, canta uma música aí para nós, finalzinha só para brindar. E já é o momento do rosário, ou já vai pro rosário agora? Direto. Direto pro vai rosário? cantar e vamos entregar. Não vai cantar nenhuma musiquinha? Vamos cantar. Ah, então vamos cantar dar uma os musiquinha. recadinhos, Aleluia. Vamos cantar o canto da nossa mãe. Vamos. Manifestou o poder do seu braço, desconcertou os corações assoberbados, derrubou do trono os poderosos, exaltou os humildes. Minha Quem sabe canta, vamos igreja. glorifica o Senhor. Isso, vamos. Meu espírito exulta de alegria. Minha alma glorifica o Senhor. Meu espírito exulta de alegria. Em Deus, meu Salvador. Meu espírito exulta.
aplauda a sua mãe, a Virgem Santa, modelo de virtude, de santidade, de humildade. Que a vida de Maria em nossa vida seja